Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Wilson Coelho. Aqueles que me conhecem, eu resolvi cumprir a promessa que eu tinha de começar a gravar os vídeos falando sobre o conteúdo do nosso livro, do trabalho que nós desenvolvemos. Esse apanhado de informações relacionadas à profissão. Aqueles que não me conhecem, é um prazer conhecer vocês. Espero que seja uma experiência agradável, especialmente porque eu decidi começar a fazer aquilo que eu já deveria ter feito, que é gravar uma série de vídeos relacionados ao tema e contexto do livro que nós escrevemos, que está relacionado à profissão. Esse livro que nós escrevemos, Vivendo Seu Potencial, Como Saber Se Você Escolheu a Profissão Certa, ele surgiu da necessidade que eu tinha na minha mente de constituir uma nova forma de renda. Na verdade, o livro em si não era o projeto inicial. O livro em si era apenas um pretexto para me tornar especialista em uma área específica, porque meu interesse era lançar um curso. E esse tema saltou aos meus olhos por conta da relevância em relação ao que nós vemos no dia a dia, na vida das pessoas. Nós nos deparamos todos os dias com pessoas que muitas das vezes estudaram vários anos, todo o nível primário, secundário, uma graduação, pós-doutorado, pós-graduação, doutorado, mestrado. E em alguns casos chega um momento da vida da pessoa, ela reflete e pensa: poxa, eu poderia ter escolhido melhor a profissão. Depois de uma vida inteira dedicada a uma atividade profissional, se sentem frustrados porque poderiam ter feito uma escolha melhor. O título dessa live é Por que escrever um livro? A minha decisão de escrever um livro, ela foi motivada pela necessidade de eu criar uma nova fonte de renda, e através da contextualização de um assunto e materialização desse assunto em um livro, me daria a possibilidade de dar sequência na constituição de um novo empreendimento, uma nova fonte de renda. Mas escrever um livro em si não define e nem garante uma nova fonte de renda, porque, a exemplo do que um dia uma pessoa mencionou acerca de escrever um livro, eu assino embaixo e concordo. Escrever um livro é como a decisão de ter um filho. Você tem toda a preparação, para escolher o tema, o título, capitular, destrinchar esse título em capítulos. E depois que você passa por essa fase, o desenvolvimento do conteúdo, assim como o crescimento e desenvolvimento de uma criança na gestação, e depois que a criança nasce, não acabou o trabalho, não acabou o projeto. Mesma coisa o livro. Depois que você conclui a obra, imprime, materializa o livro, não acabou o projeto. Porque o livro em si, ele é algo que traz parte de você. Ele contextualiza um assunto qualquer, ele materializa a sua visão sobre um determinado assunto, mas ele sempre traz algo pessoal dentro do livro, assim como uma criança. Eu acho que foi bem feliz a minha comparação. A exemplo
do que eu ouvi um dia, que o livro é como se fosse uma criança. Ao pé da letra a gente pode ver muita semelhança. Mas respondendo a pergunta do título dessa live que eu coloquei, por que escrever um livro? Olha, eu falo para vocês que hoje todas as pessoas têm a capacidade de escrever um livro. Todas as pessoas têm a capacidade de olhar para trás, encontrar um assunto, uma história, uma experiência e trazer isso ao presente e contextualizar e materializar no livro. E mais, eu digo que qualquer pessoa tem a capacidade de, através de um livro, ensinar a outra pessoa algo que vai ser significativo para as pessoas que lerem o livro. E não só isso, perpetuar a opinião e o ensinamento dela para a eternidade, porque uma vez que você faz um trabalho de escrever um livro, você tem a capacidade de eternizar as suas palavras. Lógico, assim como uma criança que nasce e que é tirada do ventre de uma mãe, ela precisa de cuidados. Depois de impresso, o seu livro precisa de cuidados. Você tem que amamentar, você tem que dar papinha, você tem que ensinar a andar, você tem que orientar essa criança, assim como o trabalho que tem que ser desenvolvido com o livro. Você, depois que esse livro sai de dentro de você, é gerado, é materializado, o próximo passo é você desenvolver e fundamentar a existência desse livro em um propósito. Qual é a motivação que te levou a escrever um livro? Ensinar alguém acerca de uma experiência que você teve e que te trouxe uma clarificação sobre algo que para você se tornou algo relevante a ponto de você decidir ensinar isso para outras pessoas. Então, a partir do momento que o livro está impresso, a decisão é tirar ele de dentro da sua casa, levar ele para outras pessoas, estimular outras pessoas a terem o interesse de aprender sobre aquilo que você escreveu. As possibilidades de desenvolvimento de trabalho através de um livro são vastas. O livro ele pode ser distribuído através de plataformas digitais, no formato e-book. Você pode nem ter despesa de impressão. Distribuir ele através de e-book, fazer um trabalho de desenvolvimento, de marketing, direcionando a proliferação da sua mensagem e, consequentemente, interesse das pessoas em ter mais conhecimento e adquirir mais informações acerca do trabalho que você desenvolveu, representado através do livro. E a forma mais comum e mais tradicional é desenvolver um trabalho impresso, né? Como um trabalho que nós temos aqui, que é o caso desse livro que eu escrevi. Por que é interessante cada pessoa ter o desejo e ir a fundo nesse desejo e materializar esse desejo através da publicação? De preferência impresso, algo que você consegue pegar, algo que você consegue ver, algo que você consegue mostrar para as pessoas, consegue mostrar para o seu cérebro que é real. Por que é importante isso? Porque quando você decide escrever um livro, você decide trabalhar aquilo que nós temos de mais significativo e de mais extraordinário, que é a nossa essência que representa o Criador em nós, que é a capacidade criativa, a nossa capacidade de imaginar, a nossa capacidade de pensar.
quando nós decidimos escrever um livro, nós nos propomos a exercitar aquilo pelo qual nós diferenciamos a nossa existência em relação a todos os outros seres que existem na Terra, a nossa capacidade de pensar, o que nos diferencia dos outros animais, o que nos diferencia de qualquer outra coisa, aquilo que na palavra de Deus fala acerca da humanidade, que nós somos a coroa da criação, nós somos os seres que trazem mais satisfação em ter sido criados. Então, quando nós intentamos e desejamos e realizamos o desenvolvimento de um livro, nós ativamos aquilo que nós temos de mais divino dentro de nós, que é a capacidade de criar, a capacidade de imaginar algo e criar. Muitas pessoas materializam essa capacidade através de arte, através de música, através de várias formas de dons e talentos, mas algo que está disponível e que é perfeitamente plausível e possível a todas as pessoas é a capacidade criacional através do exercício da escrita. Hoje existem várias formas de escrever um livro. Eu me deparo às vezes com pessoas, eu sugestiono a possibilidade das pessoas escreverem um livro. Afinal de contas, eu escrevi e quem, na minha opinião, quem é mais improvável do que eu no quesito escrever um livro? Então, ao meu ver, na minha opinião, qualquer pessoa consegue. Se eu tive a capacidade de escrever um livro, coisa que para mim era algo inimaginável, nunca passou na minha cabeça escrever um livro. E eu vejo que qualquer pessoa pode. Às vezes esse conceito, essa ideia de escrever um livro é muito longe na cabeça de muitas pessoas, porque elas não se veem debruçadas diante de um caderno ou diante de um computador, digitando, escrevendo palavra por palavra, texto por texto. Na minha opinião, a maioria dos títulos, dos assuntos, tem que ter um complemento que vai além da sua imaginação, que é a contextualização com fatos, com histórias, com experimentos. Depende, lógico, de cada assunto, de cada contexto, mas eu vejo que isso é algo que é muito surreal para a maioria das pessoas se imaginar escrevendo um livro, mas é algo que é prioritário, que deve ocorrer antes dela decidir escrever e se colocar a fazer isso, efetivamente imaginar na cabeça dela a possibilidade e decidir. E a caminhada, ela vai acontecendo, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu vejo que, olhando para trás, eu vejo que a primeira coisa que eu fiz foi decidir escrever. Eu não tinha título, eu não tinha assunto, eu não tinha contexto, eu não tinha nada. Eu apenas decidi escrever um livro. E no começo dessa minha caminhada, que foi concluída na impressão desse livro, eu não tinha nem pretensão de imprimir o livro, porque na verdade, como eu falei para vocês, o assunto, a minha motivação não era ter uma obra impressa, tal, ser um autor, um escritor, era constituir uma nova atividade remuneratória. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão de escrever o livro, o meu cérebro, a minha mente, foi conduzida a responder algumas perguntas. E eu acredito que esse é a essência da caminhada. Primeiro, você tem que
conceber na sua mente a possibilidade de que você é capaz de escrever um livro, por mais que você não saiba. A primeira parte, primeiro momento, decidir escrever. Não, eu vou escrever, não sei o assunto, não sei qual que é o contexto, não sei como eu vou escrever, mas eu vou escrever. A partir desse momento, o seu cérebro recebe um comando de que ele tem que responder a pergunta: como, o que, qual que é o assunto, qual que é o caminho que eu vou percorrer para realizar esse intento de escrever um livro. Então eu lembro que a primeira coisa que aconteceu nessa minha caminhada foi eu decidir escrever um livro. Então, depois que eu decidi escrever o livro, eu fiquei pensando: que assunto que eu vou escrever? Que assunto que eu vou escrever? Sobre o que eu vou escrever? Eu não me considerava especialista em nada para poder ter uma obra, ser um escritor acerca de um assunto. Eu não me considerava especialista em nada. Mas depois que eu decidi escrever um livro, esse assunto acerca da profissão, ele se tornou, saltou aos meus olhos. Por que isso aconteceu? Acredito que por conta de que na minha caminhada eu sempre fui insatisfeito com as atividades profissionais que eu desenvolvi. Passei por várias atividades profissionais porque eu começava a fazer um trabalho, desenvolver esse trabalho, muitas das vezes eu criava uma atividade, uma empresa ou qualquer coisa do tipo, e em um determinado momento eu percebia que aquilo não me satisfazia, não me realizava, ou que eu poderia fluir melhor e que aquela atividade me limitava. E acerca dessa minha experiência, onde esse assunto saltou aos meus olhos, eu também pude completar confabulação na minha mente acerca da decisão desse assunto, por conta de que é notório que nós vemos hoje várias pessoas com a mesma sensação, com a mesma atitude, com o mesmo histórico, onde a atividade profissional ela acaba passando por várias funções diferentes, porque falta a capacidade de fazer uma boa escolha e de fundamentar a escolha dela em algo que esteja alinhado com a essência dela, algo que representa ela, algo que não é motivado por questões alheias à essência dela. E depois que na minha mente eu decidi escrever o livro, saltou na minha mente o assunto. E acerca do assunto eu não sabia o que fazer. Nunca tinha escrevido um livro. Na minha vida, antes de escrever esse livro, eu tinha lido poucos livros. Na minha vida inteira eu li poucos livros. E depois que veio esse assunto na minha mente, em um dia, não sei se foi no segundo ou no terceiro dia, eu pensei e refleti sobre um possível título para o livro. Na sequência desse título, meu cérebro, a minha mente regurgitando aquelas primeiras informações, um dia, depois que veio um possível título na minha mente, se não me engano 2 ou 3 dias depois, eu sentei e eu comecei a me questionar sobre esse título. Que assuntos seriam relevantes? E eu comecei a destrinchar isso aí. E aí foi sendo destrinchado, foi sendo trabalhado cada parte, cada função, cada contexto,
e foi indo e a obra foi surgindo, foi crescendo, foi fundamentando e foi sendo estruturada. Então, eu falo para vocês, qualquer pessoa pode escrever um livro, qualquer pessoa é possível desenvolver algo na sua mente e expor isso. Agora, partindo por outro aspecto, de que o como escrever o livro, hoje existem muitas facilidades acerca de tecnologias. Não é necessário você sentar na frente de um computador ou pegar uma caneta e um papel e trabalhar isso, escrever parte por parte. Hoje é possível você utilizar vários tipos de ferramentas, desde gravar a sua voz e essa voz ser transcrita para o texto e esse texto ser depois, posteriormente, estruturado. Também a possibilidade existem aplicativos que você grava os assuntos, o contexto que você quer colocar na sua obra, que surge a sua mente, colocar na sua obra, e no momento da gravação, essa voz ela já vai sendo transcrita no aplicativo como texto. Então é uma outra forma mais prática de você estar realizando esse intento de escrever um livro. Algo que no processo de escrever o livro para mim foi muito interessante de perceber e de vivenciar é o contexto criativo, o momento em que você se predispõe a escrever e você começa a criar as possibilidades de assuntos, de tópicos, de títulos, subtítulos e estruturar isso com frases, com textos, com uma riqueza de detalhes. É algo que é extremamente interessante, que surgem assuntos variados e que um detalhe que eu sugiro no momento que vocês estiverem escrevendo o livro de vocês é vocês registrarem todo e qualquer assunto, por mais irrelevante que seja, por mais fora de contexto que seja, registrar qualquer assunto que vier na mente de vocês durante esse processo criativo. Depois que você inicia a explorar a criatividade da sua mente em relação àquele tema, àquele título, eu sugiro vocês contextualizar, escrever qualquer coisa que aparecer, por mais que não esteja tão relacionado ao assunto. Escreva. Se isso não for somar no contexto final da obra, é simples, é só descartar, mas cada coisa, cada detalhe, por mais que você está falando de tijolo e aparece lá planta, coloca, fala sobre planta também, mas na hora que você for estruturar a obra, você pode pegar uma coisa que surgiu na sua mente lá no finalzinho do livro e jogar isso lá para o começo do livro e estruturar isso aí. Então, é algo que eu aprendi e que é significativo compartilhar com vocês, que no processo criativo nós não podemos desprezar nada que vem na nossa mente. Para concluir essa nossa conversa, eu quero falar para vocês o seguinte: escrever um livro, ele tem vários resultados práticos. O primeiro resultado prático é você se tornar uma pessoa diferente, porque através do processo criativo, da constituição
de um livro na mente de vocês, quando concluir esse livro, vocês não são mais a mesma pessoa. E por que eu posso falar isso? Porque na imensidão de pessoas que existem na Terra, quantas são as pessoas que podem falar, eu escrevi um livro? São poucas as pessoas. Então, no momento em que você conclui uma obra, você pode se dizer, pode acreditar que você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa diferenciada, porque você teve a coragem de arrancar de dentro de você algo que, relevante ou não para outras pessoas, é algo que saiu de você e que você materializou isso e tornou isso físico. Então, a sua experiência cognitiva, quando você tem uma obra finalizada, é um crescimento pessoal interessante e significativo, porque você não é uma pessoa igual às outras pessoas. Você teve a coragem e a capacidade de arrancar de dentro de você algo que é significativo ou que para você é algo válido. Outra coisa que é interessante no processo de escrever um livro é o que chamam de um processo de cura, porque muitas pessoas têm experiências de vitória, de êxito, outras têm experiências de dor e de sofrimento, e quando contextualizadas essas experiências de dor e de sofrimento, você consegue trabalhar essa dor e arrancar essa dor de dentro de você através de um livro, tornando a sua vida mais leve. Isso é um incentivo para você poder escrever um livro. A capacidade de você extrair de dentro de você aquilo que está guardado e que só traz dor e sofrimento. Muitas das vezes você foi injustiçado, você foi frustrado, você passou por uma situação em que você se culpa e se condena. Quando você decide escrever um livro e torna como alvo arrancar isso de dentro de você, e você fundamenta e direciona o seu cérebro para transformar isso em algo que cria um aprendizado, que cria uma lição, algo que alguém possa ser curado com uma experiência que você passou, você começa a ressignificar esse sentimento que tem dentro de você, e isso acaba se tornando mais leve, acaba se tornando mais fluido e passa a não impedir mais o seu crescimento pessoal, passa a não ser mais um bloqueio que te limita. É algo que traz uma motivação fazer esse trabalho de escrever um livro. Então, existem várias as possibilidades e benefícios em você escrever um livro. E em qualquer atividade profissional, em qualquer área que você esteja trabalhando, quando você se propõe a escrever um livro, não importa qual área, não importa. Eu falo para vocês, qualquer coisa que você realiza, qualquer coisa que você deseja fundamentar como assunto de um livro, vai trazer relevância para você e diferenciação. Então, eu quero concluir essa nossa conversa te incentivando a desenvolver um trabalho, pesquisar sobre o assunto. Quero encorajar você a decidir escrever um livro. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Escrever um livro não te traz nenhum ônus financeiro. Escrever um livro não te traz nenhuma despesa. Pelo contrário, escrever um livro pode
de alguma forma, um dia, se tornar uma fonte de renda para você. Eu vou contar para vocês uma história para que você se sinta motivado a escrever um livro. Um rapaz, ele teve uma vida muito pobre e já acho que, se não me engano, eu não lembro a idade desse rapaz, mas ele tinha mais de 20 anos, ele tinha entre 20 e 30 anos, e ele vivia sozinho, sem mãe, sem pai, com uma condição financeira bem simples e bem pobre. E ele tinha um amigo, um cachorro que era um amigo dele, era o único amigo dele, vivia ele e um cachorro. E aí, ele, cansado de viver uma vida medíocre e insignificante, ele pensou no que ele poderia fazer para poder sair daquela situação de pobreza e miséria. E nesse momento coincidiu de ele saber de uma luta de boxe que ia acontecer perto de onde ele morava. E ele, trabalhando, fazendo bico, né, ele tinha a capacidade lá financeira de adquirir o ingresso e ele foi assistir essa luta. E depois que ele assistiu essa luta, ele teve um momento criativo e ele começou a escrever uma história. E na cabeça dele aquilo era tão assim, tinha uma clareza tão grande que essa história ele escreveu e ele foi e começou e ele trabalhou isso e ele concluiu essa obra. E ele escreveu uma história, um livro que contava a história de um personagem. E isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu falo isso no meu livro, se não me engano, eu acredito que eu falo sobre essa história no meu livro. Isso deve ter acontecido há uns 30 anos atrás. De posse dessa história, ele foi em busca de alguém que acreditasse que aquilo era uma história de valor para ser publicado. Só que ele sonhava um pouco maior, ele sonhava grande, ele decidiu levar a história dele para os estúdios de Hollywood. Ele morava nos Estados Unidos, né, e levou para os estúdios de gravação de filmes. E ele percorreu vários estúdios e ninguém deu valor, ninguém deu ninguém teve interesse na história dele. Até que um dia, em um desses estúdios que ele levou a história dele, um desses estúdios resolveu adquirir a história dele. Se não me engano, o estúdio ofereceu para ele o montante de $100 mil pela história dele. Uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, $100 mil era algo muito interessante, muito significativo para ele vender. Só que a condição de que aquele estúdio tinha para adquirir a obra é que o estúdio pagaria a obra para o autor e encerraria ali o vínculo do autor. Mas esse rapaz, ele escreveu a obra e ele foi atrás de um estúdio de gravação para realizar um filme, porque na visualização que ele teve acerca do assunto, acerca do título, acerca da história, ele era o ator principal.
Mas o estúdio que interessou pelo título, pelo livro dele, pelo contexto da história dele, não tinha nenhum interesse de que ele atuasse como ator no filme, porque ele tinha uma fisionomia que não era a melhor fisionomia para um protagonista de um filme. O rosto dele não era um rosto perfeito igual os atores de cinema. Ele tinha um rosto um pouco fora do padrão, vamos dizer assim, né, para ser bem otimista. E aí, olha, eu estou lembrando aqui um detalhe que me fugiu. Para esse rapaz ir assistir essa luta de boxe, ele não tinha dinheiro, mas ele pegou, me desculpa se alguém, eu estou falando aqui de lembrança, mas se eu estou sendo equivocado, me desculpa, mas se não me engano, para ele poder ir na luta de boxe, ele teve que vender o cachorro. Ele pegou o cachorro dele e vendeu o cachorro dele, e o dinheiro que ele pegou da venda do cachorro dele, ele foi lá e assistiu a luta de boxe. E voltando esse é um detalhe que eu já vou falar para vocês, porque que é importante, que eu lembrei de falar. Quando eles decidiram que o rapaz ele não abria mão de ser o protagonista do filme, porque eles acharam interessante a história e tal, eles decidiram fazer uma oferta. E para comprar a história eles ofertaram $100 mil, mas para que ele fosse o protagonista, eles ofereceram, depois de eles insistirem em comprar a história e o autor ser resistente e não entregar a história sem que ele fosse o protagonista, eles ofereceram então $30 mil. E esse autor, ele aceitou prontamente. Prontamente ele aceitou os $30 mil pela história, pelo filme, já que ele seria o protagonista. E no momento que ele recebeu esses $30 mil, se não me engano, acho que ele vendeu o amigo dele, o cachorro amigo dele, por acho que $500. E a primeira coisa que ele decidiu foi ir atrás do amigo dele para recomprar o cachorro. E ele chegou no cara e falou que queria comprar o cachorro, e o cara falou, não quero vender, não quero vender, não quero vender. Eu sei que por fim, o autor acabou pagando para obter o amigo de volta $15 mil. $15 mil. E aí ele voltou a ter o amigo junto dele, né, aquele companheiro que acompanhou ele por vários anos, de dureza, de escassez e de miséria. E ele foi, e o estúdio gravou, e ele foi protagonista. E por fim, esse filme ele teve uma repercussão muito significativa, e esse autor ele se tornou uma pessoa muito famosa hoje em dia, que inclusive vários de vocês, para não falar todos, né, devem conhecer. O título da história desse autor era Rocky Balboa. E olha, eu até me arrepio, porque isso é algo que é possível a qualquer pessoa. Não existe limite às possibilidades que nós, como imagem e semelhança do Criador, temos de realizar. Então, nós estamos falando de uma pessoa pobre e que tinha uma vida medíocre e miserável, que vivia com um cachorro, que hoje é muito famoso, que fez muitos filmes e que começou a carreira com um sonho, né, com uma decisão de escrever uma história. Olha que coisa legal, que história incrível para a gente finalizar a conversa. Então, a história de vida
e de sucesso de Sylvester Stallone foi o desejo dele de, no coração dele, escrever uma história, e essa história se transformou no filme Rocky Balboa, que regravou vários filmes, se não me engano, 3 ou 4 filmes, e vários outros filmes que Sylvester Stallone fez, e que hoje ele é o que é, porque ele acreditou em um sonho. Então, é isso que eu quero finalizar com vocês, essa conversa. É possível você escrever o seu livro, é possível você arrancar de dentro de você uma história e fazer diferença na vida de uma pessoa. Se a sua história fizer diferença na vida de uma pessoa, eu garanto para você que isso vai ser algo que vai te tornar uma pessoa feliz e satisfeita por ter tomado a decisão de escrever um livro. Quanto mais, se você tiver a coragem de se dedicar e de se empenhar em função de você difundir cada vez mais a sua proposta de mensagem, né? Ela pode impactar dezenas, centenas, milhares e até milhões de pessoas. Então, acredite, você pode ser o protagonista de uma história que pode impactar a vida de muitas pessoas, pode transformar a vida de muitas pessoas. Foi um prazer, pessoal, conversar com vocês. Nós vamos voltar a nos falar, eu vou destrinchar o contexto do nosso trabalho para vocês entenderem os assuntos que compõem essa obra em vários vídeos. Eu vou compartilhar com vocês aqui pelo Instagram e também vou compartilhar pelo YouTube. No YouTube é mesmo o endereço do Instagram, Wilson Coelho Alves. Eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, dê um like e compartilhe para outras pessoas, né? Algo que, para finalizar, eu quero dizer para vocês que, como nós desenvolvemos toda a estruturação desse livro em casa, por conta de que nós tínhamos um jornal na área imobiliária, acabamos desenvolvendo e estruturando a nossa própria editora, né? Nossa editora chama Geração Generosa. Então, se vocês não tiverem ninguém para auxiliá-los no processo criativo, nós temos também essa editora e podemos aí auxiliar vocês. E novamente eu agradeço aqueles que acompanharam essa conversa. Muito obrigado, um abraço e bom descanso a todos. Até mais.